Olá, eu sou Ana Cristina Ferreira de Araújo e hoje a gente vai debater um pouco sobre temas relacionados à ecologia para o ensino médio. Então, na aula de hoje a gente vai resolver questões relacionadas ao efeito estufa, à fragmentação de hábitat, à perda de hábitat e sobre os hotspots de biodiversidade. Então, o primeiro tópico, a ser retratado é o efeito estufa. Então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa nada mais é do que um fenômeno natural, onde vai acontecer a retenção de parte da luz visível e da luz infravermelha que é emitida da luz solar. Então, o que é que vai acontecer? A camada que envolve a Terra, são presentes alguns gases responsáveis por essa absorção, como o gás metano, como o gás oxigênio, o CO2. E aí, esses gases presentes na atmosfera, eles vão fazer com que a luz irradiada do Sol, ela não seja totalmente absorvida pela Terra. Então, se ela não é totalmente absorvida pela Terra, a gente vai ter aí uma contribuição desse efeito estufa para a vida na Terra. Porque a partir do momento em que não ocorre essa absorção total, por parte dos organismos, a gente vai ter o seguinte, a camada de gás estufa, ela vai permitir que ocorra essa variação de temperatura na Terra e, consequentemente, a variação de organismos viventes nela. Então, ela contribui na medida em que ocorre essa absorção por parte desses gases estufa. Então, em contrapartida, ela vai ser uma ameaça, o efeito estufa vai ser uma ameaça para a vida na Terra, na medida em que ocorre um excesso de produção desse gás não é contido pela camada atmosférica. E aí, como os desmatamentos, eles interferem no efeito estufa. Então, o que são os desmatamentos? O desmatamento é eu retirar as árvores. Então, eu retiro essa área, de vegetação, e a partir do momento em que eu retiro essa área de vegetação, eu estou tirando quem faz a fotossíntese, quem vai captar esse CO2, que é produzido, por exemplo, na nossa respiração. Então, se eu retiro esses organismos, estou retirando quem faz fotossíntese, e, consequentemente, quem faz a captação desse CO2. E aí, atrelado às queimadas, queimada é o quê? É a liberação de CO2. Então, se eu vou estar retirando esses organismos que fazem a captação, e eu vou estar liberando mais gás carbônico, eu não vou ter lá os gases da atmosfera, eu não vou conter esses gases em excesso, essa produção excessiva de gases. E aí, em consequência, a gente vai ter o aquecimento global, A nível global, a gente vai ter esse aquecimento. E aí, é dessa forma que os desmatamentos eles vão interferir no efeito estufa, certo? Então, quais as soluções, para conter o agravamento desse efeito estufa? Então, o que eu posso fazer no meu dia a dia, no meu cotidiano, para conter esse agravamento? Então, algumas soluções, cotidianas, como, por exemplo, a redução de combustíveis fósseis, Então, se no meu dia a dia eu evito usar um transporte movido a combustível fóssil, Se eu posso caminhar, se eu posso utilizar bike, Se eu posso, por exemplo, pegar carona e não ir sozinha no automóvel, eu estou reduzindo, esse combustível fóssil, reduzindo essa liberação excessiva. Outra questão é a produção de lixo. Então, se eu utilizo por exemplo, para reduzir o lixo, eu faço a separação reciclável, eu utilizo, por exemplo, as ecobags, Ou seja, reduzo um pouco o consumo do plástico, eu também estou evitando que ocorra esse agravamento, na medida em que o lixo que vai para os aterros sanitários, o que é que ocorre? Ocorre uma produção excessiva de gás metano. Então, a gente pode fazer a nossa parte, A gente pode fazer a nossa parte, no dia a dia, com poucas soluções. A gente pode conter essa agravação desse efeito estufa. E aí, uma outra solução, seria a redução, obviamente, de queimadas e, consequentemente, de desmatamentos, certo? E aí, o segundo tópico a ser retratado é sobre a fragmentação de hábitat e perda de hábitat. Então, qual a diferença, desses dois termos? A priori, é importante a gente saber o conceito de hábitat. Então, o que seria o hábitat? Seria o local, onde o organismo ele vive e se desenvolve. Então, ali vai ser o hábitat desse organismo.
E o que é essa fragmentação de hábitat? Eu vou ter uma área, né? Uma área completa, né? Uma área de vegetação completa. E o que eu faço? Eu fragmento, né? Fragmentar é dividir. Então, eu divido em partes menores. Eu fragmento essa área, né? De vegetação em partes menores. Então, fragmentação é a divisão de uma determinada área que faz o isolamento de pequenas áreas. E aí, como é que eu diferencio isso de perda de hábitat? Então, a partir do momento em que ocorre essa divisão, esse isolamento de hábitat, vai ocorrer a perda de hábitat. Então, vários organismos, né, que sobreviviam em determinadas áreas, se eu isolo uma área, né, esses organismos eles vão perder o seu hábitat. Muitas vezes, por exemplo, como nessa imagem, né, através de ações antrópicas. Na maioria das vezes, essa perda de hábitat é através de ações antrópicas, né? Então, a diferença basicamente entre fragmentação de hábitat e perda de hábitat é essa. A perda de hábitat é uma consequência da fragmentação de hábitat. Se eu reduzo uma área em pequenos pedaços, né, eu vou estar perdendo o hábitat de vários organismos que ali viviam, certo? E aí, quais as consequências, né, destes fenômenos para a comunidade animal e vegetal? Se eu tenho uma determinada área, eu isolo essa área, o que é que vai ocorrer? Né? Vai ocorrer, por exemplo, a alta taxa de extinção, porque vários organismos que viviam, né, naquele local, se eu dividir, eles não vão conseguir, por exemplo, se deslocar por conta da barreira, né, que essa fragmentação ela gerou. Muitas espécies vegetais elas não vão fazer com que ocorra, né, a dispersão, ou seja, a variabilidade genética, e, consequentemente, né, a gente vai ter uma perda da biodiversidade local, porque se eu fragmento a área, se eu isolo, eu vou ter aquele isolamento reprodutivo, eu vou ter uma baixa taxa de variabilidade genética, vou ter uma alta taxa de extinção e, como consequência, a biodiversidade daquele local ela vai ser reduzida. E aí, que grupos de plantas podem ser mais afetadas e que grupos de animais? Justamente, né, se eu tenho a área, né, completa, verde, de vegetação, e eu fragmento ela, os animais e os grupos de plantas que viviam nesse local aqui, eles vão arrumar estratégias para sobreviver nesse interior aqui, né? Então, aqui fora, a gente vai ter um termo que é muito utilizado na ecologia como efeito de borda. Por que efeito de borda? A gente vê uma borda aqui e claramente essa borda é muito mais afetada em termos abióticos, né, do que o interior. Então, aqui vai ser mais quente, aqui já vai ser mais úmido, certo? E aí, aqui vai ter mais incidência solar do que o interior. Então, os grupos de plantas que sobreviviam nessa determinada área aqui, eles vão ser mais afetados, porque a gente vai estar eliminando o hábitat dele, né? A gente vai estar perdendo o hábitat dele, né, com as nossas ações antrópicas. E aí, por último, a gente tem o hotspot de biodiversidade, certo? O que seria esse hotspot de biodiversidade? Né? Para uma área ser considerada um hotspot de biodiversidade, ela tem que levar em consideração 2 critérios. O primeiro critério é o grau de endemismo. Então, se eu tenho uma área em que o grau de endemismo é alto, ela já se encaixa, né, nesse hotspot de biodiversidade. O segundo critério é a taxa de espécies. Então, se eu tenho uma alta taxa de espécie ameaçada, eu vou ter um hotspot de biodiversidade. Então, um alto grau de endemismo vai gerar o quê? Uma alta biodiversidade. A gente vai ter uma alta biodiversidade naquele local. E por esse local ter uma alta biodiversidade, a gente vai ter uma alta taxa de espécies ameaçadas. Então, logo, por que a Mata Atlântica é considerada um hotspot e a Amazônia não é? Então, a Mata Atlântica ela tem mais de 15 mil espécies de plantas, né? E dessas 15 mil, 8 mil são endêmicas da Mata Atlântica, ou seja, 8 mil ocorrem somente naquele lugar. Uma espécie endêmica é uma espécie que só vai ocorrer em determinado lugar. Então, essas 8 mil espécies, né, de plantas, elas só vão ocorrer na Mata Atlântica. E aí, também, né, a gente vai ter mais de 600, né, e 33 espécies de animais ameaçadas de extinção no Brasil, mais de 60% vão ocorrer na Mata Atlântica. Então, a gente já pode perceber que esses 2 critérios, né,
esses dois tópicos já vão entrar nos dois critérios para ser considerado, para uma área ser considerada um hotspot de biodiversidade. Então, primeiro é um maior número, né, um maior grau de endemismo, ou seja, um maior número de espécies endêmicas, e segundo, é uma maior taxa de espécies ameaçadas. Então, se eu tenho muitas espécies ameaçadas no local, se eu tenho muitas espécies endêmicas, eu vou ter uma área que é considerada um hotspot de biodiversidade. Então, a Mata Atlântica, ela tem uma alta taxa de endemismo e ela tem uma alta taxa de espécies ameaçadas. E aí, outro exemplo são as espécies de vertebrados que vão viver na Mata Atlântica. Pelo menos 700, né, dessas espécies, elas vão ser endêmicas. Então, é muito alto o grau de endemismo, né, da Mata Atlântica em comparação à Amazônia. E também as espécies ameaçadas, né, são altas. Então, um exemplo disso é o mico-leão da cara preta. Então, o mico-leão da cara preta é um primata que vive na Mata Atlântica, é endêmico da Mata Atlântica, ou seja, ele só vive nesse bioma. E um outro exemplo é a onça-pintada. Então, o mico-leão da cara preta, ele vai ser um exemplo, né, desse endemismo, né, de uma espécie endêmica, ou seja, que só acontece lá, enquanto que a onça-pintada é um exemplo de essa elevada taxa de espécies ameaçadas. A onça-pintada é uma espécie ameaçada, é um exemplo, né, das tantas espécies ameaçadas que ocorrem na Mata Atlântica. E aí esse foi o material consultado, e obrigada.